artigo em que vai abordar a importância da avaliação geriátrica na terapia com CAR-T-cell. Então, quem vai apresentar é o nosso residente de transplante de medula, o Hércules Amorim, residente do terceiro ano, e é um tema muito importante em termos de nós sabermos a exata indicação e os efeitos que podem ocorrer com essa terapêutica. Hércules, muito obrigado, fica à vontade. Olá, bom dia a todos. O Dr. Fernando já me introduziu. Eu vou seguir para o trabalho que foi publicado no Blood Advances pelo grupo da Universidade de Chicago sobre a avaliação multidisciplinar dos pacientes geriátricos candidatos à terapia com CAR-T-cell. Introduzindo um pouco o tema, né? A terapia CAR-T ela tem se mostrado cada vez mais eficaz como uma opção terapêutica nos pacientes com neoplasia hematológica recidivada refratária. Existem duas grandes indicações que são especialmente importantes nesse grupo geriátrico, que é o linfoma difuso de grandes células B e o mieloma múltiplo. Apesar desses pacientes mais velhos corresponderem a uma grande parcela dos pacientes diagnosticados, na literatura, a mediana de diagnóstico do linfoma difuso de grandes células B é de 64 anos, enquanto do mieloma múltiplo, a literatura é mais conflitante, mas varia entre 65 e 74 anos. Mesmo assim, esse grupo é subrepresentado nos estudos clínicos. Eu fiz um levantamento dos principais estudos, né, que levaram à aprovação dos produtos de CAR-T, no caso, Axicel, o Lisocel e o Tisacel, para o difuso de grandes células B, eles tinham uma mediana de 59 a 60 anos, com por volta de 30% dos pacientes com 65 ou mais. Enquanto dos produtos para mieloma, o exemplo aqui é o Idecel e o Ciltacel, a mediana era de 61 anos de idade. Os trabalhos não colocaram a porcentagem de pacientes com mais de 65 anos, mas eles tinham um intervalo que variava de 33 a 78 anos. Então, a gente sabe que pelo menos a mediana dos pacientes estudados era de uma idade consideravelmente menor, já que nessa faixa etária, essa diferença de idade pode levar a desfechos clínicos bastante diferentes. Então, esse estudo se baseia nessa percepção de que a literatura atual não contempla a realidade clínica evidenciada nos grandes centros e que era necessário uma abordagem diferenciada para avaliar a elegibilidade desses pacientes, já que simplesmente tentar traduzir esses dados não seria tão compatível. Alguns estudos, principalmente de mundo real, mostraram que pacientes com mais de 65 anos têm alguns desfechos diferentes, né? Foi evidenciado uma maior neurotoxicidade, uma maior mortalidade não recaída, embora esses pacientes tenham uma sobrevida livre de progressão semelhante em alguns estudos. Não existe, ao contrário do que ocorre no transplante alogênico, não existe uma abordagem bem definida acerca da avaliação desses pacientes quanto à elegibilidade ao procedimento. Não existem scores padronizados, então esse estudo tentou estabelecer um protocolo institucional para avaliação deles. Nesse caso, em 2015, foi estabelecida uma clínica multidisciplinar para avaliação geriátrica. Isso é uma tradução livre do termo que ele utilizou no estudo, no Hospital Universitário da Universidade de Chicago. A ideia era que todos os pacientes com 70 anos ou mais que fossem candidatos à terapia CAR-T fossem encaminhados e que, se eles tivessem menos de 70 anos, eles poderiam ser encaminhados a critério do médico assistente. Idealmente, essa avaliação ela era realizada de 2 a 6 semanas antes do início programado da terapia CAR-T. Como é que funcionava esse centro de avaliação?
era composto por uma equipe de 6 profissionais, entre eles um médico com experiência em terapia celular. Esse termo eles utilizaram como Advanced Practice Provider. Não existe, assim, ao meu ver, não existe algo semelhante no Brasil. Seria como uma enfermeira com mestrado, ou seja, que eles usam o termo de nurse practitioner, que seria alguém com uma capacitação adicional para fazer um trabalho que seria semelhante a um médico assistente. Então, não sei se existe um similar dentro da estrutura de saúde do Brasil, mas seria o equivalente a um enfermeiro especializado. Um fisioterapeuta, um nutricionista, farmacêutico e assistente social. E aí esse grupo de 6 profissionais iria ter 2 propostas, né? Otimizar o paciente para o tratamento, ou seja, propor intervenções que viessem a levar esse paciente em melhor condição para o CAR-T, seja através de fisioterapia para ganho de funcionalidade, ou então de suplementação nutricional para ganho de massa magra, ganho de melhorar a situação de aporte calórico proteico nesses pacientes. E a outra seria otimizar o tratamento para o paciente, ou seja, seria antever as possíveis complicações, avaliar risco de delírio, para que esse procedimento fosse feito de uma maneira mais planejada. E a partir da avaliação conjunta desses profissionais, eles iriam emitir uma recomendação única que poderia se encaixar nessas 3 hipóteses, né? Que seria prosseguir, ou seja, o paciente estaria apto ao transplante, à terapia celular, seria esperar, ou seja, eles propunham alguma intervenção e que eles recomendavam esperar os resultados dessa intervenção para que então o paciente fosse reavaliado e decidir se poderia prosseguir ou não, e rejeitar a terapia celular, né? Os pacientes que teriam alto risco de toxicidade, eles poderiam emitir uma recomendação de rejeitar já após essa avaliação. Essa avaliação era feita num único centro, em um único dia. Alguns testes foram utilizados para avaliar de maneira objetiva a funcionalidade desses pacientes. Esse Timed Up and Go é um teste físico, né? O paciente se encontra sentado, ele tem que se levantar, andar 3 metros, dar meia volta e sentar novamente. Então, eles utilizavam esse corte de 13 segundos e meio para ele realizar essa tarefa. Então, e pacientes que fizeram em maior tempo, eles meio que não passavam no teste, né? Eles consideravam como o paciente com a função prejudicada, segundo essa avaliação. Nenhuma dessas avaliações tinha um resultado absoluto, ou seja, reprovar num desses testes não faria o paciente ser contraindicado, mas sim o conjunto dos testes seria levado em consideração para emitir aquela recomendação única. Eles também utilizaram diferentes cortes para a caminhada de 4 metros, uma caminhada de 6 minutos, que um paciente que andava menos de 400 metros em 6 minutos era considerado com a funcionalidade prejudicada. Eles também avaliaram a força dos membros superiores, e isso variava conforme o sexo e o IMC. Também fizeram avaliações cognitivas, né? Esse IADL é uma avaliação validada de atividades instrumentais. Existe essa avaliação de saúde física, é um questionário também validado. O performance status, segundo a escala de Karnofsky, era avaliado tanto conforme a percepção do paciente quanto a percepção do médico avaliador. E também foi avaliado a cognição, né, através desse teste, o BOMC, que é um teste que avalia memória, cognição e atenção. O MoCA, que é parecido com o que a gente utiliza mais comumente na prática clínica, é o Mini-Mental, mas o MoCA seria uma avaliação semelhante, né, que avaliaria diversos domínios cognitivos, e esse teste chamado Mental Health Index, que é uma avaliação feita pelo paciente acerca da sua saúde mental.
Nesse caso, eles não colocaram nenhum limiar para considerar o paciente aprovado ou reprovado no teste, mas eles quantificaram e depois correlacionaram com os desfechos. Eles também utilizaram medidas objetivas acerca da nutrição, né, como o IMC, a perda não intencional de peso nos últimos 6 meses. Eles estratificaram nesses 3 grupos, né, os pacientes que não perderam peso, que perderam até 4,9%, os pacientes que perderam 5% ou mais do peso nos últimos 6 meses. O corte do IMC foi de 18,5, e eles também calcularam esse índice prognóstico nutricional, que seria uma fórmula que é 10 vezes a albumina sérica mais 0,005 vezes o número de linfócitos. Isso aqui está correlacionado, né, com a saúde nutricional do paciente, e eles também catalogaram isso na coleta de dados. Também estabeleceram biomarcadores, que foi a albumina, ferritina e o PCR, estabeleceram esse corte de 3,5 para considerar o paciente apto. Relembrando, né, esses testes foram sempre avaliados em conjunto. 61 pacientes compareceram à clínica com uma mediana de idade de 73 anos, sendo o mais velho com 83 anos, e 58 pacientes tinham 70 anos ou mais. As principais indicações foram difuso, com 36 pacientes, e mieloma, com 14 pacientes. Outras indicações foram linfoma linfoblástico, linfoma B de alto grau, linfoma do manto, mas com poucos pacientes incluídos, quando considerado o total do grupo. E aqui, esse gráfico, ele mostra mais ou menos o que aconteceu com os pacientes, né? Foram 61 pacientes atendidos, desses 61, 48 receberam recomendação de seguir com a terapia celular, 8 pacientes tiveram aquela recomendação de esperar e 5 pacientes foram rejeitados. Essas recomendações eram emitidas ao médico assistente, que ele poderia seguir ou não. E aqui a gente vê que houve um certo atrito entre as recomendações e o desfecho clínico, né, já que dos 48 pacientes que tiveram recomendação de seguir, 4 não seguiram, enquanto dos 5 pacientes que tiveram indicação de rejeitar a terapia celular, 2 seguiram mesmo assim. No total, 53 pacientes receberam terapia CAR-T, dentre os quais 42 receberam uma terapia direcionada a CD19, seja por difuso ou por aquelas outras indicações que eu falei anteriormente, como linfoma do manto ou linfoma B de alto grau, e 11 receberam terapia direcionada ao BCMA, no contexto do mieloma múltiplo. E 8 pacientes não receberam CAR-T. Um dos que mais tarde nós vamos falar acerca disso, mas uma das limitações do estudo é que não houve uniformidade quanto aos produtos recebidos por esses pacientes. Dos 53 pacientes que receberam, 42 receberam produtos direcionados ao CD19, Axicel, Isocel, Tisacel e Brexocel, e 5, inclusive, foram incluídos em estudos de pesquisa clínica. E do BCMA, eles foram submetidos ao Widecel, Cilta-cel, e 5 também, quase metade, foram submetidos a um protocolo de pesquisa clínica. Dos 8 pacientes que não receberam CAR-T, 6 seguiram para cuidados paliativos, ou seja, não fizeram nenhuma terapia adicional, e 2 seguiram para quimioterapia de resgate. Desses 13 pacientes que receberam recomendação de esperar ou rejeitar a terapia celular, houveram diversos motivos que justificaram essa decisão. Os mais comuns foram déficit físico ou nutricional, comorbidades descompensadas requerendo nova intervenção, desnutrição proteico-calórica grave e disfunção cognitiva leve, necessitando de investigação adicional. Outros fatores que também existiram, né, foi falta de apoio de cuidador e depressão mal controlada.
E desses 13 pacientes que receberam uma recomendação negativa, 11 tinham déficits em múltiplos domínios, ou seja, tinham mais de uma desses motivos justificando a decisão da equipe multidisciplinar. Quando nós avaliamos os grupos, nós vemos que não existe grande diferença quanto aos fatores avaliados, tanto entre os pacientes que receberam as indicações conforme a avaliação multidisciplinar, quanto os pacientes que receberam ou não terapia celular conforme o médico assistente. Não existiu diferença significativa entre o IMC na tomada da decisão, quanto ao histórico de perda de peso e quanto ao nível sérico de albumina. Mas aqui nós vemos que o resultado desse teste do Timed Up and Go influenciou de forma significativa a tomada de decisão dos pacientes que receberam a recomendação de não prosseguir, né, foram 45% desses pacientes, enquanto só 7% dos pacientes que seguiram para o transplante tinham um teste prejudicado. Essa diferença foi estatisticamente significante. Da mesma forma, em relação a receber a terapia CAR-T, nós vemos que houve uma diferença importante entre os pacientes que receberam e não receberam, mas que não chegou a atingir significância estatística. Por outro lado, alguns testes de funcionalidade tiveram uma diferença bastante importante entre a recomendação da equipe multidisciplinar quanto a seguir ou não seguir com a terapia celular. Isso foi a caminhada de 6 minutos, a caminhada de 4 metros, a força no punho, e a avaliação do Karnofsky, tanto avaliada pelo médico quanto pelo paciente. Houve diferença significativa em todos esses fatores, conforme a recomendação da equipe multidisciplinar. Mas esses valores, não houve diferença significativa quando nós vemos em relação à avaliação do médico assistente quanto a receber ou não a terapia CAR-T. Então, isso mostra que esses estudos padronizados, né, essas avaliações foram levadas em conta na decisão da equipe multidisciplinar, mas que talvez isso não tenha tido repercussão quanto à terapia escolhida. Quando nós vemos os resultados, os desfechos quanto à toxicidade, mortalidade não recaída e sobrevida, nós vemos que houve uma taxa maior de síndrome de liberação de citocinas e de neurotoxicidade associada ao CAR-T nos pacientes que fizeram uma terapia direcionada ao CD19 e principalmente quando comparado com os pacientes que fizeram uma terapia direcionada ao BCMA. Quanto à mortalidade precoce desses pacientes submetidos à terapia celular, houveram 3 óbitos até o D+100, que foram por choque cardiogênico, progressão de doença e deterioração neurológica não relacionada à neurotoxicidade do CAR-T. 6 óbitos foram não recaídos até os 2 anos pós-infusão do CAR-T, sendo um deles por choque cardiogênico, 3 deles por Covid, lembrando que essa clínica começou em 2015, os pacientes desse estudo foram recrutados a partir de 2017, e um paciente por sepse e 2 por deterioração neurológica não relacionada ao ICANS. Sobre esses óbitos por causa neurológica, o autor ele descreve o que aconteceu com esses 2 pacientes. Ele diz que um foi admitido cerca de 599 dias após a infusão, apresentando um quadro de encefalopatia, fraqueza generalizada e disfagia. Esse paciente tinha um histórico prévio de infiltração por linfoma B de alto grau e teve neurotoxicidade associada ao CAR-T, o ICANS grau 4, após a infusão. Mas eles não conseguiram, apesar dos recursos diagnósticos, né, amplos que eles tinham lá,
eles não conseguiram estabelecer uma explicação para a síndrome neurológica, e esse paciente entrou em cuidados paliativos, mesmo sem um diagnóstico bem estabelecido. E o segundo paciente, que faleceu por causa neurológica, ele teve uma encefalopatia progressiva, cerca de 10 dias após a infusão, e ele não melhorou com a terapia instituída para o ICANS, né, que prevê o uso de corticoides, né, e se houver associação com síndrome de liberação de citocinas, do tocilizumab, mas o paciente não melhorou após a terapia estabelecida, e aí o estudo adicional do LICOR mostrou uma encefalite por vírus BK, e aí essa foi estabelecida como a causa de óbito dele. Por isso que ele ressalta que não há relação direta com o ICANS. Todos os pacientes que não receberam CAR-T, né, 8 pacientes totais, faleceram até o fim do follow-up, né? 5 por progressão de doença, 1 por infecção, 1 por neoplasia secundária e 1 por perda de segmento. Desses 8 pacientes, 4 tinham recomendação de seguir, né? Se a gente voltar aqui naquele gráfico inicial, a gente vê que eram 48 pacientes com recomendação de seguir, mas 4 mesmo assim não seguiram. Então, ele vai esclarecer as causas para que esses pacientes não tenham prosseguido com a terapia. 2 foram por progressão de doença, 1 por infecção e 1 por uma lesão neurológica sem causa conhecida. Esse aqui ele ressalta que essa lesão neurológica não tinha causa conhecida e por isso ele ficou fora do protocolo de pesquisa clínica no qual ele receberia a terapia celular. Na análise univariada, que ele tentou correlacionar todas aquelas variáveis analisadas com os desfechos, houve significância estatística em alguns fatores, né? Os pacientes que tinham PCR menor ou igual a 3 tiveram uma sobrevida global significativamente maior, né? Foi de 17,3 meses contra 8,6 meses. Aquele índice de saúde mental e a caminhada de 6 minutos tiveram correlação com a probabilidade do paciente receber alta para outro serviço hospitalizado ou para um centro de reabilitação de pacientes ambulatoriais. A caminhada de 6 minutos e o OMC, quando alterados, levou ao maior risco de readmissão dentro dos 100 primeiros dias pós-infusão do CAR-T. Pacientes que tiveram uma maior síndrome de liberação de citocina, eles também tinham um pior índice de saúde mental quando avaliados previamente. E os pacientes que tinham um maior número de disfunção nas suas atividades instrumentais, eles também tiveram uma maior taxa de neurotoxicidade associada ao CAR-T. Isso sempre vale ressaltar, né, na análise univariada. Quando depois ele fez uma avaliação estatística tentando estabelecer quais desfechos foram preditos pela avaliação da equipe multidisciplinar. Então, ele dividiu em 2 grupos, que foi o grupo do seguir com a terapia e o grupo de rejeitar a terapia, e ele encontrou significância estatística quanto à duração do internamento e quanto à probabilidade de alta para um centro de reabilitação. Ou seja, os pacientes que tinham a recomendação de seguir, eles ficaram internados por menos tempo e tiveram menor chance de precisar de um centro de reabilitação ambulatorial. No entanto, essas recomendações não conseguiram predizer de maneira significante a taxa de resposta à terapia, a probabilidade de necessitar de UTI e também a neurotoxicidade ou a síndrome de liberação de citocinas. Isso a gente vai abordar novamente na discussão, já que é um pouco conflitante com outros dados existentes na literatura.
No entanto, a recomendação quanto a seguir ou não com o CAR-T foi um preditor de sobrevida global, tanto no grupo dos pacientes que receberam terapia direcionada contra o CD19, quanto no grupo que recebeu a terapia direcionada ao BCMA. A gente vê pelos gráficos, né, que o P é significativo. No entanto, não houve significância estatística na sobrevida livre de progressão. Isso vai ser melhor abordado também na discussão, né? E aí, uma das coisas que o autor interrogou durante a apresentação do resultado é que haviam dois grupos diferentes, né? Aqueles pacientes que receberam, quanto aos pacientes que receberam a recomendação de rejeitar. Dentro desses pacientes, 4 não seguiram com o CAR-T e 6 seguiram com o CAR-T. Então, ele tentou avaliar de forma descritiva o que a adesão à recomendação do centro multidisciplinar se traduziu ao longo dos desfechos reais desses grupos de pacientes. Dos 4 pacientes que receberam a recomendação de não seguir com o CAR-T, que não seguiram, todos os 4 faleceram. Assim, todos os 4 pelo menos perderam segmento, né? Houve uma sobrevida média de 93 dias e as causas de óbito foram choque séptico, progressão de doença, neoplasia secundária e perda de segmento, né? Esse 4º paciente, pela descrição, ele foi encaminhado aos cuidados paliativos, já que não haveria nova proposta terapêutica, e após isso ele perdeu o segmento. Ele discute que apenas uma dessas causas poderia ter sido evitada pela terapia CAR-T, né, que seria o segundo paciente que faleceu por progressão de doença. A terapia não iria evitar o óbito por choque séptico ou por uma neoplasia secundária, que ele descreveu como um tumor sólido de comportamento agressivo. Quanto aos 6 pacientes que não seguiram a recomendação de não seguir com a terapia celular, desses 6, 5 faleceram por mortalidade não recaída, mas tiveram uma sobrevida média maior, de 296 dias. E dentro desses que faleceram, né, 3 faleceram por toxicidade até 4 meses após a infusão do CAR-T. 1 por toxicidade cardíaca, 2 por Covid e 1 por neurotoxicidade. Então, ele fala que provavelmente esse grupo foi mais exposto às toxicidades da terapia, embora ele tenha tido uma sobrevida média maior. Na discussão, o autor fala sobre a importância da avaliação multidisciplinar, já que ela foi associada à predição da duração de hospitalização, necessidade de UTI, reabilitação após alta, e que um dos pontos encontrados nesse estudo é que essa avaliação ela conseguiu predizer a mortalidade não recaída, né? Os pacientes que foram considerados aptos tinham menor mortalidade não recaída. Existem estudos prévios, já publicados, que mostraram que pacientes mais aptos teriam uma melhor taxa de resposta à terapia, mas isso não foi encontrado nesse estudo. Ambos os grupos tinham resposta semelhante, mas o grupo que era considerado não apto tinha uma mortalidade não recaída maior. E o que é importante falar também, né, é que nenhuma variável individualmente conseguiu predizer a sobrevida, a sobrevida global, mas o conjunto delas conseguiu estabelecer conseguiu ter um valor preditivo quanto à sobrevida. Esse estudo tem limitações, né? O primeiro deles é que é uma amostra pequena, né? Menos de 100 pacientes. Ele teve uma natureza retrospectiva, ou seja, ele avaliou os pacientes após o estabelecimento dessa recomendação, né? De encaminhar todos aqueles com mais de 70 anos. Não houve uma randomização ou distribuição entre diferentes intervenções. Houve uma pequena amostra de pacientes, especialmente no grupo BCMA, né? Foram 11 pacientes apenas com mieloma, que é um grupo
uma doença com um grande número de pacientes, né? Um grande número dos pacientes submetidos à terapia celular fazem parte desse grupo de estudo. E também ele avaliou múltiplos produtos de CAR-T, né? Então ele não consegue, por conta do número pequeno de pacientes, estabelecer se existe alguma diferença entre os produtos avaliados, que diferem quanto além da origem, né, da produção, da marca, mas também quanto à coestimulação, né, e ao vetor viral. Então, ele também deixa esse ponto de interrogação quanto à extrapolação dos resultados desse estudo. E como conclusão, ele resume que esse estudo demonstra que uma avaliação ampla de pacientes idosos candidatos a CAR-T permite uma estratificação de risco efetiva, e que pacientes que tiveram vulnerabilidades otimizadas conseguiram bons resultados, enquanto pacientes com alta vulnerabilidade apresentaram também elevada toxicidade e piores desfechos. Era isso que eu tinha para apresentar. Obrigado. Muito obrigado, Hércules. É um tema extremamente importante, porque todas essas discussões, e a gente está diante de um cenário, de alguma maneira, muito interessante, desafiador, porque o carticel ele surge como uma perspectiva que é para atender uma demanda, no caso do paciente mais idoso, inexistente, né? E desde o começo das primeiras discussões, sempre havia um questionamento de que, mesmo os doentes mais frágeis, eles poderiam ir para fazer o CAR-T e que teriam bons resultados, e que isso não era um aspecto que deveria ser tão valorizado. Inclusive, tem um trabalho bem interessante que fala que isso às vezes é mais importante do ponto de vista de recaída de doença do que propriamente da indicação ou não. Entretanto, você com esse trabalho, né, apesar de todos os viés que você mostrou, ele traz uma perspectiva de discussão de que a complexidade da avaliação ela passa por vários aspectos e não só por um ponto isoladamente para você tomar essa decisão. Então, acho que esse trabalho mostra, traz para a gente uma informação importante, inclusive quando você faz correlações da caminhada de 6 minutos com o IMC, com a saúde mental, né, questão cognitiva, mas principalmente a saúde mental desses indivíduos. Aí uma pergunta que eu tenho é assim, você mostrou os dados da análise univariada. Teve análise multivariada desses aspectos? Ele não colocou uma tabela descrevendo, mas ele descreveu na discussão aquele trecho que ele falou que a recomendação foi, porque assim, deixa eu só compartilhar aqui novamente, por favor. Na análise univariada, houve um único preditor de sobrevida global, que foi a proteína C reativa, né? Tá dando para ver aqui, tá Assim, compartilhado, né? sim, sim. Mas ao longo do texto, ele fala que na análise multivariada, a único preditor foi esse que demonstrado na curva de Kaplan-Meier, né? Que foi a recomendação da equipe multidisciplinar acerca de seguir ou de rejeitar a terapia celular. Certo. Tá. Assim, seria interessante ver a análise multivariada, né, para a gente documentar isso melhor, para ter uma ideia melhor, né? Mas eu acho que isso é bem razoável e faz muito sentido, né, dentro desse cenário. Um outro aspecto muito importante é que a questão da otimização da condição do indivíduo para prepará-lo para o procedimento. Então, isso já é um aspecto importante na avaliação geriátrica antes do transplante, que é a chamada reabilitação. Inclusive, a gente vai ter uma aula do Dr. Andrew Arts no SBTMO agora, próxima semana, e que ele tem um trabalho muito importante nessa questão da reabilitação. Eu acho que quem tem interesse deve
quer dizer, que é melhorar as condições desse indivíduo, principalmente, eu acho que aspectos nutricionais, né, são muito importantes aí nessa questão. Então, essas são as minhas primeiras considerações. Eu gostaria de abrir para as perguntas das pessoas que estão conosco. Fica facultado aí a palavra para quem quiser fazer algum comentário, alguma pergunta. Não sei se alguém gostaria. Doutora Helena? Fernando, eu achei muito interessante isso. Vocês estão sempre recordando a importância, né, dessa avaliação. Aí, Hércules, eu não sei se eu entendi direito, mas ali, aqueles que foram rejeitados naquela primeira avaliação, no fim eles tiveram uma resposta um pouco melhor do que aqueles que foram. Foi, doutora. A impressão que dá lendo o artigo é que houve até um certo dilema ético por parte do autor quando ele avaliou os resultados. Ele se questionou se os pacientes tivessem seguido as orientações dele, se eles não teriam sido prejudicados, né? Já que aqueles que seguiram tiveram uma sobrevida média menor. Mas ele argumenta, né, que esses pacientes que seguiram com CAR-T, eles tiveram uma elevada mortalidade não recaída e que, avaliando as causas de óbito dos pacientes que seguiram a recomendação, ele acha que a maioria dos pacientes, né, 3 em 4, não teria se beneficiado do CAR-T, já que eles não morreram por progressão de doença e que teriam sido submetidos desnecessariamente à toxicidade da terapia. Então, ele foi, pelo menos, foi honesto, né? Foi sincero, descreveu os dados dos pacientes que seguiram ou não a recomendação, mas realmente houve uma sobrevida média maior entre os que não seguiram a recomendação de rejeitar, né? E foram levados à terapia celular. Eu acho que isso mostra exatamente a importância da indicação, né, Fernando? Quando Isso. O que você decide é muito importante. Né? Eu acho que passa Obrigada, muito. Obrigado, doutora Helena. Eu acho que assim, isso coloca a gente de uma maneira até, digamos assim, para ter mais cuidado, né, nessa indicação, na avaliação, procedimento. Nós temos alunos, nós temos estudantes aqui internos, residentes de clínica, e a gente sabe que esse procedimento é um procedimento novo, mas que tem um custo muito elevado, né? Se você vai usar aí a indústria, o CAR-T acadêmico aí tem um custo menor. A gente está no momento aí assim, de hoje especificamente de comemoração, porque ontem a gente teve a notícia do financiamento do nosso projeto pela FINEP. É um projeto de CAR-T acadêmico em parceria com o EMOS, né? O EMOS é que, na verdade, é a nossa referência nesse aspecto, o Centro de Processamento Celular, e junto com o Hospital Universitário. Então, a gente está muito feliz com essa perspectiva concreta. Esse trabalho nós iniciamos em 2017, então já se passaram 7 anos, e a gente tem uma perspectiva de, no segundo semestre, e mais tardar no começo de 2025, começar a colher esses frutos e poder oferecer esse tratamento para os pacientes do SUS, né? É algo que a gente está muito feliz, porque é uma perspectiva de salvar vidas, e é sempre a nossa principal, o nosso principal objetivo, a nossa principal meta. Então, eu acho que gostaria de deixar aberto para perguntas, comentários, se alguém quisesse fazer alguma pergunta ao Hércules. Vou pedir, então, que a
nossa residente Ana Vitória, do terceiro ano, fizesse um comentário, uma pergunta sobre a apresentação. Por favor, Vitória. Oi, pessoal, bom dia. Vi só para um canto que tivesse menos barulho, mas primeiro parabenizar o Hércules, como sempre, aula muito boa. Achei bem interessante, assim, achei importante que eles avaliaram várias estratégias, né, para poder fazer essa avaliação geriátrica, abordar um grupo que é cada vez mais a nossa realidade, né, com os avanços das terapêuticas. A gente vem fazendo isso cada vez mais no nosso dia a dia, né, a gente faz avaliação geriátrica ampla, e eu fiquei, na verdade, na dúvida de uma questão, Hércules. Quando ele fala daquele teste do Time Up and Go, ele fala como se fosse ele tivesse sido mais específico para avaliar em relação aos outros. Eu fiquei nessa dúvida quando tu foi explicar. Porque é assim, o time up and go é aquele que eu falei, né? Ele se levanta, o paciente está sentado com as costas encostadas na cadeira, ele se levanta, anda 3 metros, dá meia volta e se senta de novo com as costas encostadas na cadeira. Quando ele tinha mais que 13,5, eles dividiram em 2 grupos, né? Os que fizeram isso em um tempo maior ou igual a 13 segundos e meio e que fizeram em menos tempo do que isso, né? Quem fez em menos tempo foi considerado apto, quem fez em mais tempo inapto. E aí eles viram a proporção desses pacientes que estavam que estavam na recomendação de seguir ou não seguir com a terapia celular, aquela recomendação da equipe multidisciplinar. Então, eles viram que isso influenciou, né? Existia a maior parte dos pacientes, né, 92% dos pacientes que receberam a recomendação de seguir, eles tinham um teste adequado, né? Tinham feito isso em pouco tempo. Mas que isso não tinha uma diferença estatística nos pacientes que receberam efetivamente o CAR-T, né? Então, meio que isso influenciou a tomada de decisão da equipe multidisciplinar, mas que não influenciou os pacientes que receberam CAR-T. Aí, esse foi o fator que esse teste teve significância estatística, né? Ele não conseguiu predizer, mesmo na análise univariada, nenhum daqueles desfechos estudados. Tem uma coisa Entendi, interessante. Diga, Vitória, Não, pode porque eu dizer. tava pensando que... Não, porque era isso mesmo que eu tinha entendido. E, assim, é algo fácil, né, de a gente reproduzir e até aderir mesmo nos nossos pacientes. A questão da avaliação geriátrica, ela é uma ferramenta que não tem, porque a gente escuta muitas pessoas dizer, não vou fazer análise molecular porque eu não tenho acesso. Na verdade, essas avaliações, na sua grande maioria, elas são o mais precioso aí é o tempo, a disponibilidade, que é algo muito valoroso, claro, né? E você está disposto a fazer isso. Mas o impacto é tão faz uma diferença tão grande e a gente tem vivido isso no transplante, até o pessoal brinca às vezes comigo, mas quem convive de perto comigo sabe como isso é uma coisa que eu uso muito como referência e costuma ter uma razoabilidade. Muitas vezes nas indefinições de indicação de transplante de medula, que é uma coisa diferente de carticel, isso é um divisor de águas e tem funcionado, tá, para a gente. É um trabalho, inclusive, que o Guilherme, que é o nosso residente, no segundo ano vai apresentar no SBTMO, é um trabalho que a gente vem fazendo, já desenvolvendo há muitos anos. Tá, então, pessoal, acho que a gente está chegando ao fim, né, dessa apresentação. Queria muito agradecer o Hércules. A gente vai revisitar esses temas, não só a parte de avaliação, mas também as complicações,
assim de liberação de citocinas, a neurotoxicidade, né? Então, cada vez mais com uma perspectiva real dentro do nosso serviço. Eu estou muito feliz e muito agradecido aí por todo o empenho de muitas pessoas que estão envolvidas, né, nesse projeto, um projeto que a gente tem aí vários profissionais de várias áreas, a Férias, acho que a Suzana ainda está aqui, né, a parte de coleta de linfócitos, a parte de criopreservação, o pessoal do CPC, né, e também toda a área aí da parte clínica e da parte laboratorial, a citometria. Então, envolve muitas pessoas e, de certa forma, isso, sem dúvida nenhuma, e o multidisciplinar, né, como o Edson mostrou muito bem, tanto a enfermagem, a psicologia, serviço social, farmácia, terapia ocupacional e fisioterapia e odonto e os outros todos, que estão mais ou menos semelhante ao que ocorre no transplante. Então, lembrar a todos, né, essa é a nossa última sessão antes do congresso, né? Então, próxima semana, 31 de julho, a gente tem o primeiro dia do Congresso Brasileiro de Transplante de Medula Óssea, ocorrerá no Centro de Eventos aqui do Ceará, um congresso com mais de 40 palestrantes internacionais, mais de 100 palestrantes de uma maneira geral, com quase 1.500 inscritos, e acreditamos que vai ser um grande congresso, uma grande oportunidade de aprendizado e de troca de informações. Então, deixo aqui o meu convite para quem ainda não está inscrito, ainda dá tempo, tá? E desejar a todos um bom resto de semana e a gente se encontra no centro de eventos, eu espero, tá? Um abraço, bom dia, obrigado. Tchau. Bom dia. Tchau. Valeu, tchau.